Existem lugares que parecem observar. Não importa quantas vezes você passe por eles, sempre há aquele ponto específico que prende sua atenção. Uma janela, um corredor, um portão. Hoje, você vai ouvir a história da Casa 43, uma construção esquecida numa rua velha da cidade, mas que guarda um padrão assustador. Todas as noites, exatamente às 02h13, a mesma janela se ilumina. Quem mora perto afirma que a casa está abandonada desde a década de 90. Mas alguém, ou alguma coisa, sempre acende aquela luz. E Lucas, o protagonista dessa história, descobriu que a janela acendia por ele. Lucas sempre passava pela Rua Carolina. Era um atalho entre o trabalho e a casa, um trecho silencioso, esquecido, onde as casas eram antigas demais, geladas demais, vazias demais. E no meio delas estava a Casa 43, janelas escuras, fachada tomada por trepadeiras. Uma atmosfera que parecia puxar o ar ao redor. Nada ali chamava a atenção. Até que certo dia Lucas notou. Uma única janela estava sempre iluminada durante a madrugada. Segundo ele, isso não seria estranho, se a casa não estivesse abandonada há 30 anos. No início, ele achou que fosse papo de vizinho, mas então começou a reparar no padrão. A luz acendia todos os dias às 02h13, nunca 02h12, nunca 02h14, sempre 02h13, como se fosse um alarme, como se alguém acordasse exatamente naquele minuto. Lucas ficou intrigado, mas seguiu a vida, até que uma noite comum se tornou o início de algo muito pior. Voltando para casa depois do trabalho, Lucas passou pela rua e viu algo novo. Uma figura na janela iluminada. Não era sombra de árvore, não era ilusão. Era uma silhueta humana, parada, olhando para a rua, olhando diretamente para ele. Lucas travou. Quando levantou o celular para gravar, a luz apagou e a figura sumiu. Isso se repetiu durante dias, a ponto de Lucas perceber detalhes terríveis. A silhueta nunca se movia, nunca piscava, nunca recuava, apenas observava. Na sexta-feira, Lucas cometeu o erro que selaria o destino dele. Ele encarou a janela por mais de 10 segundos e a silhueta acendeu a luz antes das 02h13, pela primeira vez, como se percebesse que Lucas havia quebrado o ritual, como se respondesse. A figura inclinou a cabeça lentamente para o lado, depois para o outro, testando, reconhecendo. E Lucas ouviu algo que o gelou por dentro. A porta da casa 43 rangendo, abrindo, sozinha. Desde aquela noite, a janela nunca mais apagou. Ficava acesa 24 horas por dia, como um olho, um farol, um aviso. E Lucas começou a notar algo ainda pior. Nas redes sociais, vídeos do bairro mostravam a luz da janela, acendendo cada vez mais forte sempre que ele passava, como se o observador da casa estivesse o seguindo. Até que numa madrugada, exatamente às 02h13, alguém bateu na porta do apartamento dele. 3 batidas lentas. Lucas congelou, porque ninguém sabia o número do apartamento, e o interfone não tocou. As batidas continuaram todas as noites, sempre 02h13, sempre 3 batidas. Mas a pior noite foi quando Lucas olhou pelo olho mágico. Não havia ninguém ali, nada. Corredor vazio, mas algo obstruía parte da luz, como se uma sombra estivesse encostada na porta, invisível ao olho nu. E então, no silêncio, uma voz baixa, arranhada, sussurrou: Eu vi você. Agora você me vê também. Lucas recuou, trancou-se no quarto e nunca mais dormiu sem luz. Hoje Lucas já mudou de apartamento.
de cidade, de estado. Mas às 02h13, sempre às 02h13, alguém bate. 3 vezes, mesmo longe da casa 43. Como se a janela tivesse marcado ele. Como se quando encarou aquela silhueta, ele tivesse aceitado algo que não deveria. E a última coisa que Lucas ouviu na última madrugada foi: Eu não estou mais na janela agora. Eu estou do seu lado. Existem regras que ninguém explica direito, mas que passam de geração para geração, como se fossem advertências antigas de algo que não deve ser despertado. Uma dessas regras é simples e igualmente perturbadora. Se você acordar entre 3h e 3h10 da manhã, não olhe para nenhum espelho da casa. Acredita-se que, nesse intervalo, o reflexo pode não estar tão preso quanto deveria. E hoje você vai ouvir o que aconteceu com Carla, uma mulher que sempre achou isso uma grande bobagem, até quebrar a regra e descobrir que o reflexo dela tinha planos próprios. Carla sempre riu desse tipo de coisa. A mãe dela dizia essas frases assustadoras desde a infância. Não olha para o espelho de madrugada. Evita superfícies brilhantes às 3 da manhã. Tem coisas que se refletem, e não somos nós. Carla achava exagero. Era adulta, racional. Até que, numa madrugada comum, ela acordou seca de sede. O relógio na mesa de cabeceira marcava 3h04, exatamente no intervalo que a mãe advertia. Mas Carla ignorou. Desceu da cama, atravessou o corredor e evitou olhar para o grande espelho da sala. Não sabia explicar, mas sentiu uma pressão no peito, como se algo a observasse justamente dali. Foi direto à cozinha, tomou água e voltou. Mas aí veio o problema. O celular dela estava em cima da mesa, exatamente em frente ao espelho. Carla entrou na sala com a cabeça baixa. Pegou o celular sem olhar para o espelho, mas quando virou para sair, algo chamou a atenção. Um reflexo rápido. Um movimento. Carla congelou. Seu corpo travou sozinho. Ela deixou os olhos deslizarem devagar em direção ao vidro. E então viu algo impossível. Seu reflexo estava parado, olhando diretamente para ela, mesmo que ela estivesse virada de lado. Carla ficou sem ar. Seu reflexo não imitava seus movimentos, não acompanhava nada, apenas observava, com olhos muito abertos, sem piscar. Carla levantou o braço lentamente, tremendo. O reflexo não levantou. Ele ficou parado. Depois, sorrindo. Um sorriso enorme, irregular, como se não fosse acostumado a fazer esse gesto. O reflexo aproximou o rosto do vidro, devagar, até quase tocar o espelho do outro lado. E então, sem mover a boca dela, Carla ouviu, com clareza perturbadora, uma voz vinda de dentro do vidro. Não vire agora! Ele está atrás de você! Carla sentiu a respiração travar. Um calor horrível passou pela nuca dela, como se algo estivesse muito perto. Perto demais. Sem coragem para se mover, Carla manteve os olhos fixos no espelho. O reflexo desviou os olhos para algo atrás dela. Seguiu com o olhar, como se observasse uma entidade que Carla não conseguia ver. E então, o reflexo abriu um sorriso ainda maior, quase feliz. Ele gosta de você! A voz disse. Carla desmaiou. Ela acordou no chão da sala, com o sol já entrando pela janela. O espelho estava trincado, como se algo tivesse pressionado de dentro para fora. Carla correu para o quarto nervosa, tentando racionalizar tudo. Tentou acreditar que foi um sonho, uma alucinação. Mas então percebeu algo. Cada superfície reflexiva da casa estava um pouco diferente. O vidro do micro-ondas parecia ter uma sombra no canto. A tela apagada da TV
parecia ter uma marca de mão, e a torneira refletia um sorriso distorcido por milésimos de segundo. Era como se o reflexo dela estivesse preso em todas as superfícies, tentando sair. Nos dias seguintes, Carla começou a notar inconsistências. Ela piscava. O reflexo pisca. 1 segundo depois. Ela respirava. O reflexo parecia atrasado. E às vezes, quando ela se olhava rápido, o reflexo não estava de frente. Estava olhando para o lado, como se não suportasse mais ficar preso. Até que numa madrugada, às 03:03, ela ouviu um barulho vindo da sala. Um estalo seco, como se o espelho tivesse finalmente rachado completamente. Ela levantou devagar, foi até a sala e viu. O reflexo não estava mais lá. Não havia movimento no vidro, nenhuma presença. Só a superfície lisa e vazia. Carla sentiu um frio profundo, porque entendeu exatamente o que aquilo significava. O reflexo não desapareceu, apenas saiu do espelho. E agora, estava em algum lugar atrás dela. Carla não mora mais naquela casa. Mudou-se para outra cidade. Mas desde então, sempre que ela passa por vitrines, portas de vidro ou janelas de carros, ela vê algo que ninguém mais vê. Um rosto idêntico ao dela, parado, sorrindo, completamente imóvel, como se estivesse esperando que ela olhasse por tempo suficiente para abrir espaço de novo. E às vezes, quando ela acorda por volta das 3:03 da madrugada, a TV desligada do quarto dela mostra 2 reflexos, um fazendo exatamente os movimentos dela, e o outro parado, observando, esperando. Motoristas de aplicativo veem de tudo, mas há uma história que poucos comentam em voz alta. A corrida que aparece de madrugada, sem origem e sem destino. Nenhuma foto, nenhum nome, nenhuma informação, apenas um número, 00. Os poucos que aceitaram nunca mais foram os mesmos. E esta é a história de Diego, um motorista comum que, por cansaço ou descuido, aceitou a corrida que ninguém aceita e acabou levando algo no banco de trás, que nunca deveria ter entrado no carro. Diego trabalhava à noite para complementar a renda. Gostava do silêncio, das ruas vazias e do conforto de dirigir sem trânsito. Mas naquela semana, algo diferente começou a acontecer. Entre uma corrida e outra, um pedido anônimo aparecia no aplicativo, sem foto, sem avaliação, sem origem definida. O nome do usuário era sempre o mesmo, Passageiro 00. Ele sempre cancelava antes de Diego aceitar. Sempre. Até que, na madrugada de sábado, o pedido surgiu novamente. E, sem perceber, Diego apertou aceitar. O mapa traçou o caminho para uma estrada nos arredores da cidade. Um trecho rural que não aparecia nas rotas comuns. Sem casas, sem comércios, sem sinal. O ponto de embarque era uma curva abandonada, iluminada apenas pelos faróis do carro. Quando Diego parou, viu uma figura parada no escuro. Um homem alto de casaco longo, rosto coberto por sombra. Diego abaixou o vidro. Boa noite, corrida para o senhor? O homem apenas entrou, sem responder, sem olhar. Sentou-se no banco de trás e disse em voz baixa: Siga o mapa. A cada quilômetro, o GPS mudava sozinho. Rotas que apareciam e sumiam como se o aplicativo fosse hackeado. O celular travava sempre que Diego tentava encerrar a corrida. No retrovisor, o passageiro parecia mudar de posição. Ora olhava pela janela, ora direto para Diego. Mas o rosto nunca aparecia por completo. A luz do painel parecia evitar refletir nele. O rádio ligou sozinho. Uma música antiga, arranhada, começou a tocar. Uma melodia que Diego jura nunca ter ouvido antes. Ele tentou puxar conversa,
mas o homem respondeu com um tom seco, quase metálico. Você está indo para o lugar certo. Só não tente voltar. O mapa indicava um ponto final. Estrada Municipal 9, quilômetro 13. Quando chegaram lá, não havia nada. A estrada terminava em um matagal coberto de névoa. Chegamos, senhor, disse Diego, tentando disfarçar o nervosismo. Silêncio. Ele virou o corpo para trás e o banco estava vazio. O passageiro tinha desaparecido. Nenhum som de porta abrindo. Nada. Diego ficou imóvel por segundos, o coração disparado. Então o aplicativo vibrou. Nova notificação. Corrida concluída. Avalie o passageiro. E logo abaixo, um aviso que ele nunca tinha visto antes. Você não deveria ter aceitado. O celular travou. A tela ficou preta. E uma frase apareceu sozinha, digitada lentamente, como se alguém controlasse o aparelho. Ele agora sabe o seu carro. No caminho de volta, o GPS não mostrava mais o trajeto urbano. A seta do mapa rodava em círculos, indicando sempre a mesma estrada, o mesmo matagal, o mesmo ponto de partida. Quando Diego olhou pelo retrovisor, percebeu algo terrível. O passageiro estava ali de novo, no banco de trás, olhos fixos nele, silencioso. Diego freou bruscamente, virou-se e o banco estava vazio. O motor do carro desligou sozinho. A luz interna piscou e a voz ecoou de dentro do carro, arranhada, próxima. Você vai me levar de novo, toda madrugada, às 3h17 da manhã. O rádio estourou em chiados e o painel voltou a acender. Nova corrida no aplicativo, mesmo nome, mesmo destino. Passageiro 00. 3 histórias. 3 pessoas que jamais se encontraram. E mesmo assim há algo estranho que liga cada uma delas. O morador que viu rostos por trás da janela da casa 43. A mulher que desobedeceu o aviso e olhou para o espelho depois das 3. E o motorista que atendeu uma corrida para o passageiro 00. À primeira vista, parecem histórias isoladas. Acontecimentos sem conexão, apenas coincidências do acaso. Mas se você prestar atenção, há um detalhe inquietante que se repete em todas elas. Cada um deles, antes de tudo começar, recebeu um sinal, um som, um reflexo, um número ou uma presença que parecia estar observando de longe. E todos esses sinais surgiram no mesmo horário, 3h12 da madrugada. É como se algo estivesse tentando atravessar, tentando se comunicar, tentando ser notado. Alguns acreditam que entre 3 e 4 horas da manhã, o tempo não passa da mesma forma, que há uma brecha, um ponto onde a realidade se dobra, permitindo que o que está do outro lado veja o que está aqui. E talvez essas pessoas tenham ficado tempo demais olhando de volta. As autoridades nunca encontraram provas do que aconteceu na casa 43. O espelho da jovem foi retirado, mas continua refletindo vultos no lugar onde ela morava. E o carro do motorista de aplicativo foi achado dias depois, parado na beira da estrada, com o banco de trás molhado, como se alguém tivesse saído dali há poucos minutos. Nenhum deles foi visto novamente. Quer mais vídeos como este? Então, antes de apagar a luz, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative o sino para continuar comigo nessa escuridão.